Olá, meus irmãos espirituais, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal Caminhos do Espírito com Rodrigo Bastos. Eu me chamo Rodrigo Bastos e hoje estamos aqui para falarmos do primeiro exemplo de Allan Kardec. Sim, uma mulher de fibra, uma mulher de coragem, mas principalmente uma mulher com muita resignação, que é a Jeane do Ramel, a mãe de Allan Kardec. Para todos vocês que já se interessaram no assunto, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que vocês recebam os novos conteúdos e comenta alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem saber no canal, que vocês querem que eu aborde aqui, porque aqui todos nós estamos evoluindo juntos. A sua pergunta pode ajudar outra pessoa. Então, vamos para o assunto. Gente, essa primeira parte é impossível não contar um pouco da história da época, porque eu preciso contextualizar vocês o que estava acontecendo. Ali na França, desde Luís I até Luís XVI, foram 1000 anos de monarquia absolutista. O que significa isso? Uma monarquia onde o rei controlava tudo. 3 meses após a proclamação da República, que teve ali durante o governo do Luís XVI, a sangrenta e também histórica Revolução Francesa, no dia 22 de setembro de 1792. E o povo, que assim havia tomado o poder para si, debatia se eles iriam decapitar ou não o rei Luís XVI e até então sua esposa Maria Antonieta. Ali existiam 2 grupos. O grupo mais reacionário, o grupo mais radical e violento eram os jacobinos, liderados por nomes como Robespierre, Saint-Just, Danton, Marat. Não queriam que houvesse nem mesmo um processo democrático, um voto para decisão para saber se os reis iriam ser decapitados ou não. Eles já consideravam eles como criminosos e traidores da pátria. E lá tinha os girondinos também, que era um grupo mais equilibrado, formado por nobres homens que eram conhecidos como federalistas. E esses homens foram responsáveis por concretizar a República na França, liderados por Brissot, Hollande, Ferdinand. Todos eram legalistas e liberais, seguindo os ideais de Thomas Paine, que era um inglês libertador da América a serviço da Revolução na França. Para eles, era melhor lutar para mudar a lei enquanto se respeita a instituída do que suspendê-la para fazer justiça fora dela. É assim que, para eles, acreditavam que se abre portas para desrespeitar as boas leis que já existiam na época. Acreditavam que precisava matar a monarquia, mas não os reis. Só através da educação que se conseguiria sufocar as ideias monárquicas e assim realizar a reforma social desejada. Então, abusando da retórica e da demagogia, o líder dos jacobinos, o Robespierre, discursou acusando os girondinos como defensores da monarquia. A decisão de decapitar o rei foi tomada através de votos. Foram 721 votos, 361 votos para os jacobinos contra 360 votos dos girondinos. Por um voto, talvez tivéssemos o rumo da história sendo tomado diferente. Um banho de sangue tomou conta da França. Após Luís XVI e Maria Antonieta serem guilhotinados, Robespierre inicia uma matança de todos aqueles que o contradiziam. O ódio, a violência se tornaram rotina na vida do cidadão francês. E no meio de tudo isso,
uma jovem de 19 anos chamada Jeanne Louise Duhamel estava aguardando o dia do seu casamento. Ela era filha do advogado Benoît Marie Duhamel, gerondino que foi eleito prefeito do departamento de Ain, que era a cidade que eles moravam, e estava fortemente envolvido em tudo que estava acontecendo no país. Sua mãe se chamava Charlotte Bouchard. O noivo da Jeanne se chamava Jean-Baptiste Antoine Rivail. Trabalhava em causas judiciais e era 15 anos mais velho que a Jeanne. Então a Jeanne tinha 19 anos, ele tinha 34 anos na época. E ali havia profundas mudanças acontecendo na França. Nunca os futuros ideais do espiritismo tiveram tão presente como semente no meio de todo aquele caos. Thomas Paine defendia a liberdade e a educação como meio do progresso. Mesmer defendia o magnetismo, a energia, a espiritualidade como medicina alternativa e a ciência tendo um boom de evoluções. Tudo isso estava impactando o status quo da França. Dentro de tudo isso, na política, os jacobinos reprimiam os girondinos cada dia mais. O marido de Jeanne, o Jean Rivail, foi nomeado promotor e agente de paz. Seu pai, que era prefeito do departamento de Ain, foi preso em outubro de 1793 como conspirador contra a democracia instituída por Robespierre. Chegava, enfim, a pior notícia. Depois de tudo que se passou depois da prisão, seu pai foi guilhotinado aos 53 anos de vida, no dia 16 de março de 1794. Reconhecido por todos aqueles que viram a execução dele, que ele morreu com bravura, gritando para todos que ele não tinha medo da morte. Jean Rivail, marido da Jeanne, foi preso também como conspirador. Foi condenado à morte também, mas como ele era um bravo conhecedor da lei, revocou o decreto que todo homem deveria ser julgado na terra em que nasceu. Como ele não havia nascido em Lyon, foi solto no dia 26 de abril de 1794. Imagine como a Jeanne estava diante de tudo isso. Soube da morte do pai, estava recém-casada e não tinha nenhuma notícia do marido por meses. Em todo o país, a guilhotina não parou. Foram 16 mil guilhotinados em toda a França. Após o reencontro com o seu marido, eles fizeram questão de se mudar para a cidade de Bourg-en-Bresse. Ali é uma cidade pequena, interiorana, que tinha 6 mil habitantes e era uma cidade muito antiga, de origem celta. E lá, se afastando da loucura política que vivia no país, tiveram 2 filhos. Auguste Claude Joseph François e Maria Françoise Charlotte Héloïse. No entanto, a vida da Jeanne estava destinada a ser uma dolorosa missão. Porque, em menos de 1 ano, perdeu seus 2 filhos. Sua caçula morreu com apenas 2 anos de vida e logo após, no Natal do ano seguinte, seu primogênito, com apenas 6 anos, também morreu. Durante essa dolorosa prova de vida, o lar de Jeanne Duhamel e Jean Rivail se fez sozinho novamente. Quando Napoleão Bonaparte se autoproclamou primeiro cônsul, imperador francês, tomando o Egito, afastando os ingleses na França, ele requisitou que todos os homens franceses servissem suas tropas ali em Paris. Jean Rivail, em 1804, foi requisitado para suas funções militares e Jeanne estava grávida pela 3ª vez. Agora ela estava com 30 anos, precisando de cuidados, mas teve que ficar sozinha em Lyon. Ali foi socorrida pelo médico Pierre Rodamel, conhecido por sua medicina alternativa utilizando água como cura de várias enfermidades. E no dia 3 de outubro de 1804, nasceu seu último filho, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ficaria conhecido no futuro como Allan Kardec. O pai de Allan Kardec, o Jean Rivail, nessa época,
estava junto de 25 mil homens que faziam o caminho mais curto possível para viajar da Espanha para Portugal para conseguir destronar o rei Dom João VI, que havia desafiado Napoleão. Para vocês verem que a história de Kardec, a história do Espiritismo, a história da família de Allan Kardec estava altamente ligada com o futuro da nossa nação do Brasil, pois a família imperial, devido a essa perseguição de Napoleão, iria vir para o Rio de Janeiro. Durante essa travessia, eles não contavam que a proteção natural da fauna que ficava entre a Espanha e Portugal seria tão grande. Também não contava que o tempo iria mudar. O frio chegou e a chuva iria piorar demais. Com a lama, com as comidas estragando, 15 mil homens dos 25 mil começaram a viagem, morreram. Jean Rivail estava dentre eles. Foi encontrado morto em 1807 no caminho para Lisboa. Jeanne se tornou viúva agora. Em menos de 10 anos, perdeu o pai, perdeu o marido, perdeu 2 filhos. Mas mantinha-se dentro de si o espírito de bravura. Apesar de toda a sua dor, ela precisava agora se concentrar e colocar todos os seus esforços para educar seu pequeno Rivail. Ela investiria todo o seu amor, força, posses para ajudar ele um dia se tornar um homem de bem. E graças a seus esforços, hoje podemos estudar essa linda doutrina, a doutrina espírita, codificada pelo seu filho, pelo futuro cientista político Leon Nizard Rivail, mas que ficou eternizado na história com o pseudônimo de Allan Kardec. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se vocês querem saber um pouco sobre a infância de Allan Kardec, sobre a educação de Allan Kardec que ele teve junto à Pestalozzi. Essa educação que foi primordial para que ele pudesse chegar um dia nos ideais espíritas. Um grande abraço e até breve.